Nesta aula, vamos tratar agora do tema o novo colonialismo, a experiência britânica na Índia. A gente vai dividir esse tema em duas partes. Primeiramente, eu gostaria de considerar a discussão em torno do que a gente pode chamar de antigo e do novo colonialismo. Muitos autores têm trabalhado a ideia do colonialismo como uma experiência, né, de uma longuíssima duração, né, que começa às vezes lá no século XV e se desdobra até os dias de hoje. No entanto, é importante, né, assinalar que há pelo menos uma clivagem, né, desse colonialismo da época moderna para esse colonialismo que vai surgir aí por volta do início do século XIX, né, que tem outras características e outras definições. Né? A princípio, como eu falei, alguns autores procuram explicar o nascimento, o processo do colonialismo, relacionando ao desenvolvimento do próprio Estado. Né? Então, faria parte da complexidade, do processo de complexidade do Estado, né? Esse desdobramento, né? Essa busca por áreas fora do limite territorial, né? Inicial do próprio Estado, né? Para que essas áreas fossem colonizadas. Algumas explicações vão falar justamente das pressões demográficas, né? Que ocorrem em alguns estados que levam justamente a colonizar outras áreas, né? Levar essa população a colonizar outras áreas. Outros vão se referir a questões de natureza militar, estratégica. Né? Então, frente a um possível inimigo, frente a um possível perigo iminente, né? Esses estados entrariam no processo, né, de expansão, né, anexando outras regiões, justamente para conter a agressão, a possível agressão. Há também explicações de natureza econômica, né, como justamente o desenvolvimento da economia interna, por demandas, às vezes, de matéria-prima ou mesmo de mão de obra, faz com que esses estados procurem outras áreas onde eles vão na busca desses implementos. Né? A gente percebe que desde a época moderna, né, a gente vai ter aí o surgimento desse colonialismo que a gente pode chamar de mercantilista. Né? E esse colonialismo mercantilista ele justamente marca pela expansão ultramarina, né, a descoberta de novos continentes, né, no caso da América, né, e é um colonialismo marcado justamente por um sistema, né, que tem uma grande demanda econômica, né, ela é demandada por questões econômicas, né, justamente a busca dos chamados, daquilo que vai se denominar de produtos coloniais, né, o açúcar, minérios, entre outros, e também pela exploração do trabalho de pessoas escravizadas na África. Então, basicamente, esse colonialismo vai se definindo dessa forma. Ele é marcado por uma relação entre a colônia e o Estado metropolitano, né, de total subserviência, de total controle, né, por parte da metrópole sobre as áreas coloniais. E um dos elementos que funda esse colonialismo mercantilista é justamente o chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial é justamente a obrigatoriedade, né, total, a subordinação total econômica da colônia para com a metrópole. Bem, mas o que a gente vai perceber justamente aí no final do século XVIII? É justamente que essa forma de colonialismo ele começa a mergulhar numa crise. Né? Vamos falar muito justamente da crise do sistema colonial. É o caso que vai acontecer na América. Né? O primeiro país, a primeira nação a romper, né, com esse sistema colonial vai ser os Estados Unidos, né? A antiga colônia inglesa, britânica. Né? Então, os Estados Unidos vai se tornar uma nação independente ainda no século XVIII e, de certo modo, vai estimular, né, em outras nações, em outras regiões da América, essa luta anticolonial. Né?
essa luta colonial vai ganhar a América Latina, né? Os países que estavam sob domínio espanhol, né? Que vão provocar também independências, né? Vai ter várias independências na América Latina no início do século XIX, e também vai chegar ao Brasil, né? Então, de algum modo, esse sistema colonial, esse sistema em que havia uma inserção, né, um controle sobre as economias dessas colônias americanas, eles vão começar a ruir, né? Então parece que o colonialismo vai estar com seus dias contados, né? Por outro lado, você tem o surgimento aí de uma série de novas ideias que colocam em xeque o próprio colonialismo. Uma dessas ideias vem justamente do liberalismo, né, da chamada economia política moderna, né, política clássica, né, que coloca em xeque a visão que se tinha até então de que a economia ela girava em torno justamente do controle do comércio, né, e da questão das rendas que advinham da, das atividades agrícolas. Então está surgindo justamente uma nova ideia aí de que aponta para a importância do trabalho, sobretudo do trabalho fabril, para a produção de mercadoria e gerar riqueza. Por outro lado, nós temos outra ideia forte que nós já vimos em aulas passadas, que é a questão do nacionalismo, né? Ou seja, a ideia de que essas colônias começam a também a construir, né, um sentimento nacional, né, que se desprende do domínio metropolitano. E outra ideia importante, que é a do abolicionismo, né? Então a ideia de criticar, né, o trabalho, a escravidão e o trabalho escravo. Isso, de certo modo, vai provocar, né, um grande abalo no sistema colonial mercantilista. Bem, e aí a gente acredita que esse sistema, né, vai ruir como um todo. E aí, nesse mesmo contexto aí, do final do século XVIII, início do século XIX, a própria Inglaterra, né, começa justamente a realizar uma outra ação colonial, desta vez na Índia, né? Posteriormente, outras nações europeias vão começar justamente a expandir suas áreas, né, expandir seu interesse colonial, né? Isso vai se marcar muito, sobretudo no final do século XIX. Então, está surgindo aí uma outra forma, uma outra colonização, um outro colonialismo, né? E aí é interessante ver justamente em que medida ele tem elementos novos e que medida ele também, né, permanece alguns elementos antigos. Então, do ponto de vista econômico, esse novo colonialismo ele vai surgir num contexto bem diferente, um contexto marcado justamente pela ascensão, né, o nascimento e ascensão do capitalismo industrial, né? Esse capitalismo industrial ele vai demandar matéria-prima, mercado, né? E, por outro lado, como nós já falamos, esse contexto é marcado pelo liberalismo econômico, pela visão dos liberais, né, do abolicionismo, e também por um forte crescimento do movimento evangélico, né, do evangelizador internacional. Bem, então nesse contexto é que a gente vai perceber justamente esse colonialismo, e mais especificamente o britânico, né, que vai se desenvolver aí no finalzinho do século XVIII, durante o século XIX até meados do século XX. Bem, o historiador Neil Ferguson, né, um dos estudiosos sobre a questão, ele vai dizer que esse novo colonialismo ele só foi possível, no caso na Inglaterra, na Grã-Bretanha, naquele momento, porque a Grã-Bretanha, de certo modo, foi o país a se tornar o primeiro país industrial, né? E essa industrialização ela estava fortemente vinculada também a uma mudança tecnológica que vai se dar em vários campos, né? Sobretudo no campo militar, que vai possibilitar, né, uma
uma vantagem, uma situação nova, né, que permite o estabelecimento de um controle por parte de uma nação, por parte de uma metrópole, de áreas coloniais muito distantes, né? Então o Ferguson justamente ele vai colocar a ideia, né, do desenvolvimento desses elementos tecnológicos e militares como fundamental justamente para se pensar, né, essa investida colonialista britânica, né? Então, por exemplo, no caso da Marinha, a Inglaterra passava a ter navios, né, uma frota, já existia uma grande, a maior marinha mercante, né, a maior marinha de guerra, só que agora essa marinha ela está agora, ela é composta justamente por navios, em boa parte encouraçados, né, com chapas de ferro, né, não é mais madeira simplesmente, agora se tem ferro. Eles são navios que passam a ser movidos a vapor, né, e também equipados com canhões que disparam projetos explosivos, né. Por outro lado, essa mesma Inglaterra, ou melhor, essa mesma Grã-Bretanha, ela vai desenvolver a comunicação à distância, né, através do telégrafo, né, e através da instalação de cabos submarinos, né, ligando os diferentes continentes. Então, em termos da comunicação, isso vai se tornar, né, uma grande vantagem, né, em termos da velocidade com que a comunicação vai se dar. E, por outro lado, vai se desenvolver um sistema ferroviário, né, um sistema de trilhos, de trens, né, nessas áreas coloniais, capaz justamente de diminuir as distâncias que até então eram quase intransponíveis e, por outro lado, melhorar justamente a administração desses territórios, né? E, por fim, ele vai também associar a questão do desenvolvimento do registro cartográfico, né, do conhecimento desse território através do mapeamento, né, do mapeamento cartográfico. Então isso vai possibilitar que as metrópoles tenham um conhecimento muito maior e uma capacidade de administração como nunca antes existiu, né, na experiência colonial. O que nós vamos estudar agora é justamente a experiência britânica na Índia. Essa porque ela se constitui como uma experiência mais, vamos dizer assim, mais bem documentada, né, e clássica, né, para se estudar esse colonialismo.